Olá a todos! Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeito, item 3. Homem de bem, item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões.
Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuí-las, as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 17, item 3, o homem de bem, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec enumera aqui algumas das qualidades que ele poderia identificar como esse daqui é o homem de bem. Só que quando eu fiz essa leitura pela primeira vez, eu achei-a difícil. Eu falei, caraca, todas essas aqui são as qualidades do homem de bem? E aí eu comecei a comparar com o que eu fazia no dia a dia. E isso não deu legal. Não deu legal porque não é esse o objetivo do evangelho. Cristo não quer apontar um dedo para mim, ou para você, ou para qualquer cristão e falar: olha, você está muito longe disso daqui. O que você está fazendo para melhorar? Não é essa a intenção de Cristo. E aí, depois, quando a gente começa a estudar o evangelho, começa a procurar, pesquisar, conhecer um pouco mais sobre as máximas do Cristo, hoje eu faço essa leitura aqui, eu poderia arriscar. Olha só a ousadia. Eu poderia arriscar que essa é uma leitura para a gente fazer constantemente para nos lembrar o caminho da felicidade. Olha só. Antes eu olhava como um comparativo. Pô, estou longe disso daqui. Nossa, preciso melhorar. Hoje, essa mesma leitura ela tem para mim como um caminho. Por que eu arrisco a falar o caminho da felicidade? Porque Kardec nos traz aqui pontos que quem tem uma expiação, uma prova, quem vive neste momento uma dor, um problema, quem tem aqueles desafios grandes, porque para mim o meu desafio pode ser enorme e esse mesmo desafio para você pode ser pequenininho. Cada um tem o seu desafio, cada um tem a sua interpretação. Mas eu estou colocando aqui que não importa a situação que você esteja vivenciando neste exato momento, se você está com problema de saúde, se você está com problema de recursos financeiros, se você tem aí desafios de álcool, de droga na família, se você sofre hoje com perdas de entes queridos, com entes desaparecidos. Gente, são tantas as dores, são tantos os problemas, os desafios, que quando eu faço a leitura desse item, ele me tranquiliza, ele me traz paz. E aí eu agradeço a Deus, muito obrigado. Por quê? Porque nesse texto Kardec lembra da prática da lei divina, lembra da fé que nós precisamos ter em Deus, que Deus é bondade, Deus é amor, Deus só nos traz aquilo que nós precisamos. Kardec nos lembra da fé no futuro, somos espíritos. Busquemos valorizar o que é espiritual, o que é de valor espiritual. Criar a nossa riqueza diante de Deus, desapegar da matéria. Kardec nos lembra que as vicissitudes são provas,
expiações que vão passar, que nós precisamos transpor esses desafios sem murmurar. E aí nós vamos zerar a conta. Kardec nos lembra da caridade, da indulgência, do perdão. Ele nos lembra da importância de perdoar, pois seremos perdoados de acordo com aquilo que nós perdoamos. Kardec nos lembra da benevolência, do respeito para com o próximo. Nos lembra das nossas imperfeições, para que possamos refletir diante delas e buscar melhorar conscientemente. Poxa, eu estou errando aqui, vou melhorar. Poxa, isso aqui não é legal. A minha consciência começa a ficar viva para os pontos que poderiam me trazer prejuízos futuros. Isso é legal. Nesse texto tudo tem isso. Kardec nos lembra do uso da matéria para que a gente não abuse. Que a gente use lembrando sempre que somos depositários de Deus e podemos fazer um bom uso para nós e para o próximo. A matéria passa e aquilo que nós criamos com a matéria de bem, nós teremos as recompensas na vida espiritual. Kardec nos lembra disso aqui. É um texto só e Kardec nos lembra de tudo isso. Ele nos recorda se temos uma posição social, se nessa posição social temos subordinados, ele nos lembra de como podemos tratar bem as pessoas, pois todos nós somos irmãos em espíritos. Todos nós somos filhos de Deus. Ele também lembra, olha, se você é subordinado, é a mesma coisa. Respeito ao próximo. Tá tudo neste pequeno texto. Então, meus queridos irmãos, para finalizar esse áudio, quando você estiver muito agoniado, quando você estiver muito preocupado, lembre-se de Deus, faça uma oração para o seu bom anjo da guarda e venha fazer essa leitura do Homem de Bem. E entenda que nós estamos numa caminhada, que precisamos ser bondosos conosco em primeiro lugar, com nós em primeiro lugar. Não se cobre tanto. Estamos numa caminhada evolutiva. E graças ao bom Deus estamos tendo a oportunidade de termos o Espiritismo nos trazendo interpretações mais fáceis das máximas do Cristo. Somos espíritas cristãos, somos espíritas evangélicos, somos espíritas que acreditamos no Cristo e com o Cristo nos aproximaremos mais de Deus. E assim eu finalizo esse áudio, rogando que Deus lhe dê força para seguir Jesus e se melhorar dia após dia através da doutrina espírita. Que Deus os abençoe e que assim seja. Até a próxima.